vai ser o mensageiro da noite. Convido a você a fazer a sua oração. Pedir a Deus que nessa noite possa usar a vida do nosso pastor para nós ouvirmos a palavra do Senhor e guardar ela dentro do nosso coração. Deus, já te agradecemos, Senhor, por tudo que tu já tem feito nessa noite, Pai. Chegou o momento da tua palavra, Senhor Jesus. A palavra a qual todo dia, Senhor, tem vindo de encontro à nossa vida, Senhor, nos alertando, nos confrontando, meu Pai, nos dando direção, meu Pai, fazendo nós refletir de que forma estamos, de como estamos caminhando na tua presença, Senhor. Está aqui a vida do nosso pastor, Senhor, em tuas mãos. Nós sabemos que tu já lançou a palavra no coração dele, Senhor Jesus, que tu venha nos preparar desde já para receber a tua palavra, para guardar ela dentro do nosso coração, para compartilhar, Senhor, aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que resolveram, Senhor, sair da tua presença, Senhor. Muito obrigado por essa noite maravilhosa na tua presença, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Rapaz, esse tapa-boca aqui, ó. Glória a Deus. Vocês estão dispostos a orar nessa noite? Não derreta na cadeira não, viu? Como é que é derreter? Assim, tá derretendo. Não derreta não, segura aí firme, porque eu sei que Jesus essa noite tem algo maravilhoso para compartilhar para o nosso coração. Eu quero essa noite falar de algo que Deus tem já ministrado ao meu coração durante alguns dias e tem se intensificado bastante. Deus tem de fato trabalhado isto em minha vida. E curiosamente, eu não digo curiosamente, mas propositadamente, pelo Espírito do Senhor, durante essa semana, eu não sei se foi segunda-feira ou se foi domingo, eu estive ministrando uma palavra exatamente em cima daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero falar nessa noite de propósito. Diga propósito. Propósito. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, livro do profeta Isaías, 45, a partir do primeiro. Glória a Deus, livro do profeta Isaías, a partir do primeiro. Quero agradecer a oração dos irmãos por nós. Temos enfrentado aí algumas lutas na área da saúde, mas eu sei que Deus, Ele é fiel, cuida da gente, né? Cuida de todos nós. A gente precisa entender que o ser humano, ele é constituído de corpo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? Nós poderemos enfrentar algum tipo de adversidade. Isso não significa dizer que é uma ação plenamente do diabo ou que seja uma ação, né, de Deus, mas que significa dizer que nós, como seres humanos, estamos sujeitos, assim como qualquer uma pessoa, a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. E nós sabemos que quando a medicina ela não tem uma resposta definitiva, e a medicina é braço do Senhor, a medicina ela é instrumento de Deus nesta terra para nos abençoar. Quando a medicina ela não tem uma resposta definitiva,
ou uma resposta concreta. Nós geralmente cremos no Senhor, na sua intervenção divina. Quando a medicina não tem a resposta, nós cremos que Deus pode mudar circunstâncias, inclusive, até mesmo, de trazer dos mortos aqueles que já se foram. Amém? Até mesmo de trazer dos mortos aqueles que já se foram. Então, para Deus, não há nada impossível. Quando Ele quer, outras vezes o Senhor permite a gente passar. Vou dar um exemplo para os irmãos, obrigado. Dar um exemplo para os irmãos do apóstolo Paulo, quando vocês sabem que quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, ele perdeu a visão. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele perde a visão. Depois Deus levanta Ananias e Ananias vai até ele. E Ananias ora, e o Senhor restaura a sua visão. Mas os teólogos, eles não estão em comum acordo de dizer que essa restauração foi plena. De alguma forma, a visão de Paulo ficou prejudicada. E muitas vezes Paulo tinha dificuldades no seu ministério. Tanto é que ele usa muito amanuense para escrever algumas cartas de punho. E numa prisão, diz Paulo que um enviado de Satanás o esbofeteou, acertando de uma maneira terrível. E Paulo foi esbofeteado de uma maneira, alguns dizem que foi nos seus olhos, já tinha dificuldade. E diz que ele orou 3 vezes ao Senhor para que ele fosse curado daquela enfermidade. Pediu ao Senhor. 3 vezes ele orou a Deus, pedindo que a sua saúde fosse restaurada. Mas a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça é bastante para ti, ela te basta. De alguma forma Deus não atendeu seu servo. E por que não falar de Eliseu, um homem extremamente usado pelo Senhor? Diz que Eliseu obrou milagrosamente mais milagres do que o próprio Elias. Só que Eliseu morre de uma enfermidade. Curioso isso, né? Muito interessante. Se você ler e procurar saber, você vai ver que Eliseu, ele padeceu enfermo. Ou seja, isso prova que apesar de Deus usar homens, eles também estão sujeitos às leis que regem toda a humanidade. Desde que o pecado entrou na terra, desde que o pecado adentrou aos portões da humanidade, todos nós estamos sujeitos a padecer de alguma forma. Mas, a partir do momento em que Jesus, ele vence na cruz, e nós entendemos que a vitória de Cristo na cruz, primeiramente está associada à nossa libertação espiritual, ao regresso, ao retorno do nosso convívio, da nossa relação com o Senhor. Essa é a primeira grande vitória que a humanidade recebe da parte de Deus. E depois diz que o Senhor, deu autoridade aos seus discípulos para que no seu nome se obrasse ou se realizasse milagres, para que a palavra de Deus fosse assim autenticada, ela fosse confirmada. Tanto é que, se nós prestarmos atenção, são poucos casos em que se vê primeiro o milagre acontecer. Primeiro se pregava, falava de Jesus, e depois os milagres autenticavam, ou seja, os milagres eram realizados como prova da presença do reino de Deus. Amém, queridos? Então, é muito interessante sabermos disso. Amém? Queridos, eu quero falar de propósito. Eu queria ler com vocês em Isaías 45. Quem encontrou, diga amém. Diz assim:
Dá um pouquinho mais de retorno, por favor, Janilson. Só um pouquinho. Obrigado. Assim diz o Senhor: ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do seu Deus. Aleluia. Quantos já leram essa passagem aqui? Você já leu essa passagem? E geralmente a gente diz assim, né? Eu entendi que o Senhor me disse. Eu entendi assim. Se 10 pessoas lerem esse texto, talvez tenhamos 10 interpretações diferentes. O que nós chamamos de aplicação. Mas convém a gente entender aqui algumas coisas. E eu queria falar de propósito. Propósito. E é muito interessante a gente conhecer esse contexto aqui de 45 de Isaías. Primeiro porque Ciro, como nós lemos aqui, ele é o seu ungido. A palavra ungido é entendida como separado para um propósito. O meu ungido, o meu separado, o meu escolhido, o meu eleito, às vezes em algumas traduções palavra eleito. E Ciro, queridos irmãos, ele é um rei. E é muito interessante nós entendermos de propósito aqui, porque Deus escolhe a Ciro. Ciro não é um servo como Isaías. Aliás, ele nem é contemporâneo de Isaías. Isto é uma profecia de Isaías, registrada no capítulo 45. Escute isto. Isto é uma profecia de Isaías. Isaías é servo de Deus. Isaías conhece a Yahvé. Isaías tem relacionamento com o seu Deus. Mas Ciro, neste contexto, não conhece ao Senhor. E é aqui que eu quero falar com vocês acerca de propósito, porque Deus escolheu Ciro para cumprir um propósito. Ciro, ele diz, assim diz o Senhor, ao meu ungido, a Ciro, ao meu eleito, a quem eu
escolhi para abater. Veja que Deus está falando de coisas que Ciro, como escolhido, vai cumprir um propósito para Deus. Isso fica aí para você entender o que eu quero falar. Ele vai cumprir um propósito, e isto é uma determinação, uma escolha de Deus. Propósito, irmãos, é muito importante a gente entender de propósito, porque nós vivemos numa época e numa era em que as coisas acontecem rapidamente. Nós vivemos num tempo em que a comunicação se tornou algo rápido. Na era do 4G, e agora estamos migrando basicamente, daqui a 2 anos, eu não sei, para o 5G. E se você acha que a velocidade já está ao limiar, espere para entrar o 5G, e você vai ver o que vai acontecer com as nossas vidas. Nós temos experimentado, irmãos, de 2 anos para cá, mudanças radicais no comportamento da sociedade, no comportamento das pessoas. Sim ou não? E daí, querido, a gente precisa entender qual é o propósito que Deus tem conosco. Se Deus escolheu a Ciro para cumprir um propósito, pergunte-se a você mesmo: qual o propósito que Deus tem com a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor me salvou? Há pessoas que vão passar 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos dentro da igreja sem saber o propósito. Eu não acredito no acaso, eu acredito em propósito. Deus nos escolhe com propósito. Aliás, eu disse aos irmãos que Deus tem falado comigo muito sobre propósito, e na verdade, o que significa propósito? Você sabe o que significa a palavra propósito? Eu tive pesquisando aqui, e eu quero ler para você. Grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Vou repetir: grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Um desígnio, um objetivo. E esse verbo propósito vem do mesmo adjetivo que significa pretender, tensionar, cogitar, propor, pleitear, projetar. Então veja, se nós como cristãos, como crentes em Jesus, não temos propósito para a nossa fé, o que nos adiantará seguir caminhando? E quando nós falamos de propósito, eu me lembro de Paulo. Olha o que Paulo vai dizer: prossigo para o alvo. Vou repetir: prossigo para o alvo. Eu tenho pregado alguns dias aqui, dizendo que Paulo vai passar o final dos seus dias numa prisão sórdida em Roma. E quando eu olho para Paulo entende de propósito. Paulo entende que sua vida teve propósito. A nossa vida precisa ter um propósito em Deus. Por quê? Porque nós vamos ser lembrados pela vida que nós vivemos. Como você acha que vão lembrar de você? Qual é o legado que nós vamos deixar? Quando você pensa, por exemplo, em Hitler, qual é a ideia que você tem de Hitler? Me diga aí. Um genocida, um assassino, não é assim? Ok? Sim ou não? Quando você pensa em Hitler, você pensa em genocídio. Você pensa em uma pessoa que foi cruel, que usou o talento, que usou, a retórica para a fim de ter o seu propósito. Ele foi um cara de propósito, porque ele conseguiu, meu irmão. Ele conseguiu, ainda que para o mal, ele conseguiu. Mas quando você pensa nele, qual é a ideia que você tem, irmãos? Vixe, ninguém quer.
não é verdade, ter esse legado na sua história. Sim ou não? É verdade, irmãos. O que mais nós podemos citar aqui? De pessoas de legado. Se você trazer a sua memória e você trazer a lembrança a alguém, você vai recordar, porque todos nós construímos uma história a partir do propósito que nós carregamos em nossa vida. Nós podemos influenciar para o bem e nós podemos influenciar para o mal. As pessoas, elas terão uma visão do nosso propósito de existência. Agora, como eu li aqui, grande vontade de realizar. Todas as pessoas que são expert, todas as pessoas que são boas na sua área de atuação, seja ela na área profissional, seja ela na sua área educacional, de tecnologia, essas pessoas que se destacam são pessoas que têm propósito. Pastores que são bons pastores, líderes que são bons líderes, pais que são bons pais, sempre vai haver um custo, sempre terá um propósito, e quem tem propósito vai seguir a risca, irmão. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do que seja propósito, tá? Se nós temos bons músicos, você vai perguntar quanto tempo esses músicos dessa igreja se dedicam para o aperfeiçoamento dos seus ministérios. 2 horas? 3 horas? Eu convivo com um músico dentro de casa, e tem dias que é 5, que é 4, que vai à madrugada, que não dorme. Dedicação para alcançar um propósito. Os melhores médicos, eles sacrificam namoro, eles sacrificam muitas vezes passeio de família, porque eles têm um propósito, eles querem chegar lá, eles querem colocar o melhor das suas vidas. E o detalhe, todas as pessoas que têm um propósito na vida, preste atenção, elas sempre servirão ao próximo melhor. Porque quando elas chegam lá, elas entendem que Deus colocou elas para servir. Meu servo Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, eu estou te levantando. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu te dei um sobrenome antes mesmo de você existir. Eu te incigi, eu te levantei. O que é isso? Propósito. Amém, queridos? Nós não podemos nos entregar às circunstâncias que nos cercam, aos combates, como eu tenho falado aqui, muito. Nós precisamos entender que Deus tem propósito com a nossa vida. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito a partir do momento em que você foi escolhido pelo Senhor. Deus tem propósito. Como é bom ouvir da boca de terceiros e de pessoas que vão dizer, por causa da tua atitude, por causa da tua oração, por causa do teu empreendimento, a minha vida teve um curso diferente, eu conhecia Jesus, eu fui abençoado, porque você levou o tempo comigo, você teve paciência comigo, você me discipulou, você me amou, quando eu estava assim assado. Isto é propósito. Quando a gente começa a descobrir propósito, irmãos, é muito importante. Você pode perceber que as pessoas que começam a adoecer na alma, no coração, é porque elas perderam o seu propósito de existência. E Deus fez o homem com propósito. Amém ou não amém? Deus fez o homem
com propósito. Quando Deus, durante os 6 dias de criação, no 6º dia o homem foi criado, depois de criar o homem, Deus entrega a criação e diz: você vai tomar de conta da criação. Deus entrega ao homem. E o homem é feito e formado com um propósito de adorar o seu Criador. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa alma se conecta novamente com os céus, você tem um desejo de estar na presença de Deus, sim ou não? A tua alma é despertada de volta novamente. Você começa a entender de propósito eterno. Você começa a perceber que a vida que você tem, que você tinha antes de conhecer o Evangelho, você não sabia para onde ia, nem de onde vinha, mas a partir da palavra de Deus você começa a descobrir que você não é uma folha solta ao vento. Deus tem um propósito com cada pessoa. E principalmente quando Ele chama, quando nós conhecemos ao Senhor. Glória a Deus. Diga comigo: eu tenho propósito em Deus. Então, pessoas que não são firmes em propósito de servir ao Senhor, por exemplo, são pessoas que não têm firmeza na sua fé, são pessoas que não têm objetivo, são pessoas que sempre se rendem facilmente aos embates da alma, aos embates do coração. Elas se rendem porque elas não querem cumprir a palavra. E daí você vai ter pessoas na fé que não são de propósito, porque quando a coisa está difícil, o mais fácil a se fazer é mudar de igreja, é mudar. E aí você vai ver pessoas que passaram já por 20, por 30 igrejas. Por quê? Porque na hora que é necessário você ter firmeza e mostrar que você é crente, você abre mão. Então nós temos que entender, irmãos, que propósito é ser firme, determinar, chegar. Já ouviu falar de maratona aqui? Maratona. Se eu não estou enganado, maratona é 42 quilômetros. Então a maratona de São Silvestre. Então quem é o campeão? Não é quem chega primeiro. Primeiro, tudo bem. Mas quem é o vencedor de fato? O vencedor é aquele que mesmo cambaleando, ele consegue cumprir a prova de 42 quilômetros. Então se você correu 41 quilômetros e não cumpriu 1 quilômetro, você foi derrotado no seu propósito. Quem está entendendo isso? Correu a vida inteira na fé, no final se deixa vencer por um detalhe pequeno, porque lhe faltou o propósito. Por isso que Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo. Paulo tem um alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não, agora eu acho muito interessante quando ele diz assim, não julgo ter alcançado. Ora, se Paulo acha que não alcançou, que dirá nós? Já pensou sobre isso? Paulo está batalhando e está dizendo, tem muita coisa que acontece, mas eu tenho um alvo, meu negócio é servir o Senhor. Meu alvo é estar no Senhor. Então quando a gente sabe de propósito, irmãos, a gente tem que ser firmeza na nossa fé, na nossa caminhada. Nas lutas a gente precisa colocar firmeza,
Porque a nossa geração de hoje é fragilizada. Qualquer coisa está nos tirando da fé, qualquer coisa está tirando a nossa paciência. Nós não temos muitas vezes em nossa caminhada presença de fruto do Espírito para vencer. E nós sabemos que a carreira cristã é uma carreira que vai demandar de nós apenas confiança no Senhor. E aí quando a gente começa a descobrir o propósito que Deus tem, você já descobriu o que Deus quer da sua vida? O que você está fazendo no reino? Paulo diz que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e haveremos de dar contas. Haveremos de dar contas. De quê, pastor? Daquilo que fizemos, se bem ou mal no corpo. Não é verdade? Então, se nós vamos dar, significa dizer que Deus está nos dando tempo. Deus está nos dando habilidades. Deus está nos dando capacidade. Deus capacitou a gente para vencer, meu irmão. Diga glória a Deus. Há uma coisa muito legal em uma das turmas que preparam o pessoal para o antigo vestibular, que eu não me lembro qual é o colégio, acho que o Diego que pode me ajudar, que diz assim, ó, eu passo porque eu sei. Farias Brito, muito obrigado. Farias Cabrito, né? E eles colocam nas camisetas dos garotos lá, já mexendo no psicológico deles, né? E coloca assim, eu passo porque eu sei. É uma mensagem clara para dizer que qualquer um, se colocar a propósito, vai passar, vai vencer. Na fé, é a mesma coisa. A gente precisa tirar da nossa mente que quando Deus nos chamou, Ele nos deu um propósito. Amém? Agora a questão é, você sabe qual é o propósito que Deus tem com você? Você está usando de parcimônia? Pastor, que palavra é essa? Você está sendo assim vagaroso? Vamos para o linguajar nordestino, está empurrando com a barriga? Você está deixando o tempo passar? O tempo está passando, irmão. E como eu falei, nós estamos na velocidade do 4G, daqui a 4.5. Daqui a pouco pulando por 5. E olha lá se não tiver já o 6. Onde a velocidade das coisas são rápidas. Queridos, nós precisamos descobrir o propósito. Eu já sei o que Deus quer da minha vida. E estou tentando cumprir o propósito. Não existe coisa melhor quando a gente se entrega ao propósito. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele é infinitamente maravilhoso, porque com cada pessoa em particular, o propósito dele é personalizado. Incrível, né? Que as coisas que acontecem para que o propósito seja cumprido, até as coisas ruins que nos ocorrem na vida, aquilo que te causa mal, elas colaboram para o bem. Onde é que se encontra esse pastor? Romanos 8 e 28. E é interessante que lá no Romanos 8 e 28, no texto original, a palavra que diz que colabora para o bem é algo muito interessante. É uma palavra usada, eu não vou citar o grego aqui, mas é uma palavra usada para falar de harmonização, como se fosse uma melodia de música. Uma melodia que precisa de várias
Tem um músico aqui que sabe o que eu estou falando. De vários tons para fazer uma melodia. E às vezes no meio daqueles ali vem algo que não é bom. Mas até aquilo vai colaborar para que o propósito que Deus tem contigo seja cumprido. É preciso que apenas a gente abra a mente para entender de propósito. Vai colaborar as coisas ruins que você está vivendo, que está combatendo com você, para formatar o propósito que o Senhor te chamou. Primeiro porque Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, como eu falei aqui. Quer ver uma coisa? Quando eu falo de propósito, eu poderia citar vários exemplos sagrados aqui, mas basta eu citar um apenas: José. José do Egito. José, que é odiado pelos irmãos por causa de sonhos que Deus lhe dá, e ele, na imaturidade, fala para o pai, fala para a mãe dos seus sonhos: olha, eu sonhei e o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Eles eram entendidos. Você está dizendo que eu e seu pai, seus irmãos, vamos nos curvar? Deus estava mostrando o que iria cumprir-se como propósito na vida de José. E José, imaturo, sem saber ainda das coisas, contava aquilo, e aquilo colaborou para o quê, irmãos? O que foi que causou no coração dos irmãos de José? Inveja. Essa inveja cresceu e ela tomou o corpo e se transformou em ódio. Está vendo como as coisas vão tomando? E aquele ódio foi suficiente para que os irmãos de José, sabendo que o pai tinha uma predileção por José, tomassem a José e quase o mataram. Não mataram por um milagre, né? Jogaram ele no fosso, deixaram ele lá, venderam para uma companhia de ismaelitas que estavam indo para o Egito, e lá se desencadeia sobre a vida de José várias situações. Amém, amados? É vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, lá ele ganha, porque assim, irmão, crente quando é abençoado, aonde chega vai transformando o ambiente. Oh glória, aleluia. Crente quando tem a presença, o brilho do Espírito Santo, ele não fala bobagem. Onde ele chega, ele sai ali transformando. E quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar viu que o Espírito de Deus estava com aquele rapaz. Ele conseguiu organizar a casa, botou tudo. A mulher de Potifar botou os olhos nele, o desejou e acabou gerando uma mentira. E foi quando José foi preso. E passou quanto tempo, irmãos? 15 dias? Então, o que eu estou falando? Tudo vai colaborando. Vocês estão percebendo nas entrelinhas que a desgraça vai perseguindo a ele, mas ele não se revolta. Sabe, a história de José me mostra que ele é um homem de propósito, que apesar dos pesares, das dores da vida, da injustiça que ele está sofrendo, ele é um homem fiel a Deus. Ele não contorce os valores. Ele não diz: fizeram assim comigo, agora também vou fazer com os outros.
fiz tanto. José não muda seu caráter. Por quê? Porque José é um homem de propósito. José é um homem de propósito. E Deus tinha dado habilidades a José. E vocês sabem que Deus o exaltou extremamente. Copeiro, padeiro foram lançados na prisão onde José estava e tiveram ambos sonhos diferentes. O padeiro padece, o copeiro volta para o seu posto e José faz um pedido: olha, quando você estiver lá, por favor, se lembre de mim. Só que quando Deus sela as coisas, irmãos, quando Deus ele está no negócio, quando Deus quer trabalhar na gente, quando Deus trabalha sobre a nossa vida, quando tudo colabora, né? Tudo, como eu estou falando aqui, tudo vai colaborando para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. E ele passa mais um tempo lá, ele não consegue se lembrar, ele não consegue, até que um dia o faraó tem um sonho, e ele sonha, e ele vê 7 vacas gordas, lindas, maravilhosas no leito do rio. De repente 7 vacas magras, feias, horrorosas vêm e comem as 7 vacas gordas. Depois 7 espigas pujosas, maravilhosas, lindas, estão ali, e aí vem 7 espigas secas, feias, rosnadas pelo vento, vem e devora as 7 espigas gordas. E Faraó acorda daquele sonho, ele fica perturbado, manda chamar todo mundo e ninguém consegue ter discernimento. Daí então é que Deus desperta no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Porque apesar de José ser o que foi e precisava ser o que era, quando você lê alguns textos, José diz: lembra-te de mim, fala de mim. Esse mim aí fala de muita coisa, do eu, do ego, né? E Deus estava tratando José ainda. Quando José estava pronto para assumir, porque Deus, ele primeiro, eu tinha um professor de teologia que eu gostava muito dele, chamado, ele até veio aqui pregar um tempo, a gente trouxe aqui o pastor Marcontes, pastor Gilberto Rebouças. Eu aprendi uma coisa com o Gilberto, muito interessante, daí entendi algumas coisas no meu ministério. E o Gilberto dizia assim: olha, Deus não vai usar ninguém sem que primeiro ele esmague, ele quebre a cana, ele primeiro trabalhe, amasse a uva, amasse o barro, sofra algumas coisas, para que esteja num ponto. Porque quando Deus nos levanta, a primeira coisa que tem que acontecer com quem tem propósito de vida é que nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para o bem do nosso próximo. Está compreendendo? Se Deus me levanta como intercessor, estou sendo intercessor para o bem do meu próximo. Eu oro para o bem do meu próximo. Eu vivo para o bem do meu irmão. E quando José chega, aleluia, diante de Faraó, e ele conta a história que eu contei aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer que José não somente interpreta o sonho de Faraó, como também traz com ele a solução. São 7 anos de prosperidade, de gordura na terra, porque depois virá 7 anos de fome severa sobre a terra. Aconselho-te, ó Faraó, que escolha homens ajuizados, para que nos 7 anos de gordura na terra se estoque, se faça estocar, para que quando os anos de sequidão chegar, se tenha para a subsistência do Egito, e o Senhor ainda poderá vender as nações que virão.
O faraó ficou maravilhado. Disse: quem na terra poderá ser capaz como tu? A quem habita o Espírito, ele chamou o Espírito dos deuses. Era o Espírito de Deus que estava sobre aquele jovem. Aleluia! Glória a Deus. Que coisa tremenda, não, irmãos? Aí José, olha, no Egito, tu só será menor do que eu. Está aqui, ó. Teu nome agora vai ser, como é o nome do José agora? Quem se lembra? Vou lhe dar minha Bíblia. Está usada, mas dá para ler. Como prêmio, se você me disser. Ninguém não sabe, né? Então vamos ler a Bíblia, quando vocês descobrirem, vocês me dizem. Não vou dizer, não vou dar essa de graça. Só que tem um nomezinho lá no final, não sei o que, Parneia. Não sei o que, Parneia. No Egito, você só será menor do que eu no trono. Eu serei maior do que você só porque eu vou estar sentado no trono. Sua palavra é uma ordem. Aí tu imagina, hein, queridos irmãos? A mulher de Potifar, todo mundo que humilhou, ele não se exaltou. José tinha um espírito excelente, José tinha propósito de existência, irmãos. Porque quem foi ferido pelos demais, entende que as feridas são para nos aperfeiçoar, nos deixam melhor, nos fazem entender que Deus está fazendo a gente melhor. Oh, glória! Pode ter o efeito colateral de alguém ser ferido e dizer, como eu falei aqui, agora eu também vou ferir, agora eu não vou ser mais besta, agora comigo vai ser assim. Não, irmão, José não deixou as feridas que lhe fizeram ele se tornar uma pessoa amarga. Entende isso? Porque há pessoas que passam na vida, elas perdem o propósito, porque talvez não tiveram um abraço de um pai, o abraço de uma mãe, o amor de um filho. Elas não sabem nem sequer amar às vezes. E Deus faz a gente passar por alguns caminhos para amar essas pessoas. Abraçar essas pessoas. José não se deixa. Há uma coisa linda. E eu termino aqui essa história que eu estou contando para você como exemplo de propósito. Porque quando José chega ao posto máximo e os seus irmãos, devido à fome, descem para o Egito e vão comprar comida. Quando José avista, reconhece seus irmãos, José é tomado de um sentimento emotivo tão forte, que quando ele vê, será que são meus irmãos? É, meus irmãos. Ele chora, mas não se dará a conhecer. José é um homem de caráter excelente, irmãos. Você se pergunta por que José não se deu a conhecer meus irmãos? Faz tanto tempo, meu irmão, tanto. Não, ele não corre para abraçar, ele conhece. E ele faz algumas provas com os irmãos, como se nas entrelinhas da Bíblia ele estivesse dizendo mais ou menos assim: eu quero saber se eles ainda são como eram, se eles ainda nutrem aquele sentimento perverso, se ainda são maus. E a última prova que José faz é colocar o dinheiro, pega o dinheiro deles que eles tinham comprado alimento, bota na bolsa e manda eles embora. Daqui a pouco manda os guardas. Aí mandaram os guardas, olharam, vasculharam. Não, mas não, nós pagamos, não levamos nada, está tudo em paz. E quando acharam o dinheiro na bolsa do mais novo, de Benjamim, seu irmão, né?
Benjamim, irmã Judite. Aí acharam lá o dinheiro na bolsa de Benjamim, ó. Ele vai ficar. Aí começa o trabalhar de Deus, né? E logo depois, quando eles resolvem tudo, que ele traz o mais novo, e tudo que o irmão vem, Jacó chora, não quer mandar Benjamim, porque assim, já me mataram, vão matar o outro agora. Os únicos filhos que eu tive são 2. Aí o que causou maior dano disse, não, meu pai, eu pago com a vida dos meus filhos, a minha própria vida. Como nós vamos trazer ele de volta? E ao chegar lá, irmãos, vocês conhecem a história de José, que é maravilhosa. Tinha Safenate Paneia. Exatamente. Sabe o que significa isso? Sabe não, né, também? Safenate Paneia, Salvador do mundo. Ele é um tipo de Cristo. Foi isso que o faraó disse para ele, Safenate Paneia, você é o Salvador do mundo. Oh glória, diga aleluia. Era isso que o Senhor estava dizendo. Aí, quando ele se encontra com os irmãos, que ele chora, sou eu, José, seu irmão. José, e choram, se abraçam. Aí o que José vai dizer? Olha para cá. Olha só o que José vai dizer aqui, ó. José vai dizer assim, ó. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei, foi para preservar todos em vida. Deus tinha um propósito, meus irmãos, com tudo isso. Oh glória! Quando a gente está passando pelo processo, ai como dói. É ou não é? Ai como dói. Mas lá na frente, quando você enxerga o bem maior, quando você vê que muitas vidas foram abençoadas por conta da sua firmeza no seu propósito, quando você chegar no céu, com as dores que você sofreu, com os machucados que você passou, a Bíblia diz que lá não haverá mais lágrima, porque o Cordeiro vai limpar as lágrimas. E sabe o que é que o Senhor vai dizer? Valeu a pena, filho, por causa dessas lágrimas que você derramou, as feridas que fizeram em você. Olha quantas pessoas foram abençoadas pela tua atitude. Oh glória, oh aleluia. Disseram que você estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, filho, mas eu estava vendo tudo do céu. Vi que você não murmurou, vi que você foi fiel, vi que você ficou firme naquilo que eu coloquei diante de você, você não se corrompeu. Ciro, meu servo, e Ciro, por não ser crente em Yahvé, cumpriu o propósito e foi chamado de servo. Servo, nesse caso específico, para cumprir um propósito de Deus. Por amor, e ele diz, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, a ti eu te chamei pelo teu nome, eu pus o teu sobrenome, eu sou o Senhor. Ele autentica, ele assina, ele bota a sua rúbrica dizendo, eu sou o Senhor, não há outro. Quando eu escolho, vai cumprir meu propósito. Está preparado para cumprir o propósito? Está preparado para cumprir o propósito? Para sofrer as dores? Tem gente que não está disposto a sofrer as dores do parto. Mas saiba, irmãos, depois das dores, vem a alegria, vem a recompensa. Depois das dores, vem a alegria, vem a recompensa. E é por isso que eu digo, eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço paz e crio o mal. Aqui não é o mal moral.
Aqui não é o mal para destruir com prazer. É o mal no sentido de colaborar para o propósito de Deus. Entende isso ou não? Há quem diga, foi o diabo que mandou a carona do vírus. Se eu disser para você que é Deus. Se eu disser para você que é Deus, pastor, é Deus? É, sim. Você não leu o que está em Mateus, não? Pestes, não sei o quê. Olha aí o Senhor. É o Senhor, querido. Mas para quê? Para purificar a terra, para nos deixar mais fortes. Porque Ele preserva seu povo, pode ter certeza. Ele guarda seus filhos. Quem crê na palavra é assim. O sangue está nos umbrais e o Senhor passa e ponto final. Então, amados, eu não vou mais longe nessa palavra. Mas Deus tem propósito conosco. Quem acredita que Deus tem propósito com a sua vida? É tão bom quando a gente está cumprindo o propósito de Deus, quando nós conseguimos ser bênção para as pessoas, quando aquilo que fazemos alcança o objetivo, quando Deus é glorificado naquilo que fazemos para o Senhor, não é verdade, amados? Nas mínimas coisas, nas máximas coisas que podemos fazer, na excelência que aplicamos no nosso coração. Então, por exemplo, se Deus te chamou para o ministério da palavra, se aplica, estuda, gasta tempo. Está pronto, varão? Está pronto, varão? Não sei. Fique pronto a tempo e fora de tempo. Fique como um abraço, assim, eu estou aqui. Porque o Espírito de Deus, Ele sabe todas as coisas. Estou pronto, Senhor. Vou te servir, Senhor. Vou cumprir o propósito, Senhor. É tão bom quando a gente cumpre o propósito. Olha o propósito. Dos mais simples aos mais excelentes. Olhe para cá. Dos mais simples aos mais excelentes. O mais excelente, esse de José. Uma coisa simples e que cumpriu o propósito de Deus. Dorcas. Servia a Deus com agulha de crochê, fazendo roupa para os irmãos, para não morrer de frio. Porque quando a gente cumpre propósito, a gente é lembrado. Agora morra alguém que não cumpre propósito, que só é... Oh Jesus, oh glória, aleluia, ainda bem que tu levou para o teu seio, Senhor. Mas quando cumpre propósito, diz que a Bíblia Sagrada diz que Pedro estava em Jope. Pedro está em Jope. Vamos até Pedro. Pedro, Dorcas morreu. Desce conosco. Ora por ela. Aí Pedro vai. Diz que Pedro orou. E Dorcas ressuscitou. Oh glória. Ela cumpria propósito. A coisa mais simples, fazendo agasalho para os irmãos pobres. Oh glória! O que você está me dizendo, pastor? Que nas coisas mais simples que você pode fazer para Deus, você pode estar cumprindo o propósito dele, colaborando para uma construção bem maior. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Isso é muito importante quando a gente descobre o nosso propósito em Deus. Se Deus te chamou para orar, você vai ter sede de orar, de interceder. Você ama orar. Você ama estar na presença de Deus. Se for ministério de socorro, cumpra seu propósito, irmão. O ministério de socorro é uma das coisas na igreja muito importantes. Você sabe, já ouviu falar em ministério de socorro? Já ouviu falar do ministério de socorro? É o ministério que as pessoas têm prazer de servir o irmão, de estar ali, de estar tempo com ele, de socorrer o irmão. É chamado ministério de socorro, existe na Bíblia. Tem gente que vai cumprir propósito na administração. Nosso pastor, há quem diga que ele não sabe administrar.
mas ele tem provado por A mais B e mais C, de que com pouco se pode fazer muito. E Deus tem honrado, irmãos. Deus tem honrado, queridos. Então, eu quero terminar orando, porque eu sei que tem alguns irmãos para compartilhar conosco os seus testemunhos, mas eu quero orar com você nessa noite. Não diga para mim nem para nenhum irmão. Você já sabe do propósito que Deus tem na sua vida? E não vem me dizer assim, porque o pastor não me escolheu, o irmão não me chamou. Não. Quem sabe e quem entende de propósito, não espera o outro chamar, realiza. Porque senão você vai estar sempre escanchado no outro. Na hora que o outro enfraquecer, você vai junto. Eu só vou se a Maria for. Eu só vou se o João tiver. Eu só faço se o fulano fizer. Não. Não. Propósito é assim. É 6 anos de oração. Faça sol, faça chuva. Está entrando, se ajoelhando e clamando pela igreja e pelo seu povo. Quem entende que é propósito? Entende, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus. Quando a gente recebe um propósito de Deus, vá até o fim. Porque Deus honra. Faça com excelência. Esteja preparado para ver o sobrenatural de Deus. Quem quer caminhar no caminho dos milagres? Quem quer caminhar nos caminhos dos milagres? Eu quero. Primeiro vai ter que passar pelos caminhos dos vales. Porque milagre só acontece quando tem algo, o quê? Impossível, irmão. Vamos entender isso. Milagre só é milagre. Por quê? Por causa da impossibilidade. Amém? Ou não amém? Quem tem propósito, olha para frente, olha para o alvo. Eu estou servindo a Jesus, eu vou continuar, eu vou servir no meu melhor, eu vou dar o meu melhor tempo, eu vou estar no Senhor, eu vou me habilitar, eu vou buscar me preparar para que quando Jesus quiser usar alguém nessa área, eu esteja habilitado. Pastor, eu não sei, mas procura se habilitar. Procure se habilitar, meu irmão. Você não está preparado para nada. Pastor, eu quero se empregar. O que é que você sabe fazer? Pastor, eu não sei fazer nada. Você tem curso, também não tem. Estuda, também não estuda. Como é que você vai encontrar um lugar no mercado de trabalho, meu irmão? Você não tem curso. Você não estuda. Preciso se preparar. Mais uma vez eu cito o exemplo do nosso pastor aqui, que orou e entregou as mãos dele. Senhor, abençoa minhas mãos em tudo aquilo que eu me botar para fazer, o Senhor me dê capacidade. Pastor Marcondes aprendeu a ser eletricista na obra. Pastor Marcondes aprendeu a soldar, até o portão que ele fez aqui, irmãos. Se coloca a fazer e faz. Eu vou aprender, eu vou olhar. Irmãos, o que é isso? É colocar o seu tempo a serviço do reino de Deus. Eu mesmo digo, Senhor, eu quero ser um bom ensinador. Aí você me diz assim, pastor, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa meditando? Tempo, irmão. Porque eu entendo que vida de propósito é vida com determinação. Você quer ser melhor na sua área? Quer ser a melhor boleira? Quer ser melhor funcionário? Jovens, o que vocês querem nesta vida? Me diga.
Se tudo que vê diante dos olhos diz é difícil, claro que vai ser difícil, você já determinou, é difícil. Bicho, o caminho é muito longo. Meu querido, começa assim, ó, dando um passo. Devagarzinho. Toma uma águazinha, vai andando. Porque o carro 0 km do ano, que percorre 100 km, o Fusquinha faz a mesma coisa. Chega lá. E o Celta também. O problema é ser determinado. É querer chegar. Isso acontece até com a nossa própria vida. No que sou melhor este ano? Melhorei? Piorei? Sou o melhor cristão? O que faço? Que bobagens eu tenho alimentado na minha cabeça? Está na hora de sair desse fundo do poço, de viver uma vida com mais relevância, com mais determinação. Porque fé, queridos irmãos, não é alcançar aquilo que nós queremos. E eu não quero chocar a sua fé dizendo isso. Deus nos abençoa pelas suas infinitas misericórdias. Vou repetir. Deus nos abençoa pelas suas infinitas misericórdias. Mas eu vou lhe dizer o que é fé. Fé é permanência nas promessas eternas do Senhor para conosco. É permanecer vivendo uma vida de propósito para abençoar a outros, saindo do centro, como José fez. José usou a sua existência para ser uma grande bênção para uma nação e nações inteiras. Porque quem tem vida de propósito tem que entender que não vai se servir para si próprio. Vamos lembrar dos ensinos de Jesus. Aquele que quiser ser grande, seja o menor e esteja disposto a servir a todos. Numa era que nós vivemos, que o mundo diz, você é o centro, você Deus nos diz, nós temos que estar com as mãos dispostas para servir com propósito. Amém? Que a minha vida seja um propósito para Deus. Que você possa dizer nessa noite, Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Senhor não me tirou da vida que eu tinha, o Senhor não te arrancou do lugar que você estava, você não está na família errada, Deus te plantou aí no lugarzinho certo, porque Deus tem propósito com a tua vida. Você está orando, está tanto tempo ali insistindo com o Senhor, pedindo a Deus para salvar fulano, e sabe, mesmo aqueles familiares que olham para você, estão vendo você firme, com propósito, servindo ao seu Deus. Não quero nada com a igreja, mas quando sai, a pessoa fica martelando e diz assim, minha mãe, não quero nada com a vida, não quero nada com essa mulher firme em Jesus. O que tem lá nessa igreja? O que tem ela? Firmeza. Firmeza com propósito, servir a Deus. Fique de pé, vamos orar. Quando eu me converti, Deus usou minha tia. Eu já contei essa história diversas vezes aqui. Eu estava passando uma fase muito difícil, endividado, problemas pessoais, problemas com a minha esposa. Bebia muito, bebia demais. Minha mãe se lembra. E numa noite de aniversário, a família crente decide fazer o aniversário da minha mãe, aqui na casa, papai com ela.
E eles chegaram 7 horas da noite. Prepararam tudo. Se entra, a gente já vai celebrar aqui. Eu muito angustiado, endemoniado, disse, ixi, os crentes vão orar. Não, tio, eu vou aqui e volto já. Irmãos, eu saí, passei 2 horas fora, muito angustiado. Aí eu fui tomar uma cerveja aqui na esquina, pedi para beber a cerveja, mas não consegui tomar aquela cerveja. Digo, não, guarda, dá para o menino aqui. Paguei aquela cerveja, fiquei. E o Espírito do Senhor me trouxe de volta. Já era 21 horas quando eu cheguei aqui. E eu vinha no meio do caminho pensando, os crentes já oraram, vamos comer só um pedacinho de bolo. Quando eu entro dentro de casa, todo mundo disse, nós estávamos ali esperando. Resolvemos começar o aniversário só quando você chegasse. Fizeram aquele ciclo de oração. E quando os crentes oram, você sabe, o capeta cai por terra, né, irmãos? Quando há uma concordância. Eu quase fecho meus olhos, senti logo aquela coisa no corpo, e se eles oram mais um pouquinho, eu tinha me manifestado ali. E aí, a minha tia chorando veio e me abraçou e disse, filho, Deus falando na boca dela. E é por isso que eu me lembrei de propósito, e Deus passou a semana inteira me recordando sobre propósito. Filho, eu não te criei para este propósito. Eu me lembro até o dia de hoje, a palavra que a minha tia usou. Eu não te criei para este propósito. Te escolhi e te ungi aos 12 anos de idade. Na minha casa tu estavas. Tem um propósito melhor para ti. E ali, irmãos, eu não consegui entender. A minha alma foi tomada pelo Espírito. Comecei a chorar, angustiado. As lágrimas caíram. Fui trabalhar pensando, afinal de contas, Senhor, para que mesmo eu existo? Eu não presto para nada, eu faço minha mãe sofrer, eu sou um bêbado inveterado, as minhas filhas não querem me reconhecer como pai, a minha esposa não me ama mais porque eu fiz ela sofrer demais. Afinal de contas, Senhor, para que de fato eu sirvo? Que propósito é esse? Passei o dia todo na minha cabeça isso. As pessoas vendo eu trabalhar e dizem, o que tu tem, macho? Nada não. E quando eu cheguei em casa, liguei o meu som, Zapiano caiu na Rede Aleluia, só tinha a Rede Aleluia na época. E caía num louvor do Coinonia que diz assim, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Quando eu ouvi esse louvor, irmãos, eu entendi que o meu propósito é que eu tinha sido criado para o louvor da glória do Senhor. E eu caí de joelhos ali naquele quarto. A minha mãe se lembra. E eu chorava abundantemente. Ali eu me rendi a Jesus. E de lá para cá tenho tentado servir o Senhor, colocando minha vida dentro do propósito de Deus. Fecha os teus olhos agora. Diga, cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Minha vida, Senhor, é tua. Não deixa-me seguir, Senhor, a trilha do meu coração, Senhor. Mas eu quero seguir a trilha da tua palavra, Senhor. Porque eu sei que muitas pessoas vão ser abençoadas através da minha vida. Profetiza isso. A minha vida, Senhor, te servirá. Os meus talentos são teus, Senhor. Deus querido, aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, Senhor, eu quero colocar no teu altar para te servir, Senhor. Oh, que o meu coração, Senhor, seja completamente teu, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, enquanto você ora neste momento, comece a orar agora. Deus, eu quero, meu Deus, que eu venha, Senhor, a descobrir, Pai, até agora eu não sei, mas Tu é o Deus que sabe. Você que está aqui nessa noite, coisas inesperadas aconteceram com você, e você disse no seu íntimo, eu não queria isso, Senhor, eu não queria isso, que isso acontecesse, mas aconteceu.
E isso vai colaborar para o propósito. Queridos, quando Misael foi gerado, a minha esposa disse: eu não queria mais um filho. Veja só, o filho que ela não queria hoje é uma grande bênção para essa igreja. Ela não queria porque não quisesse a criança, vale ressaltar eu dizer isso, mas porque nós tínhamos um mais novo, e ela ficou pensando: como é que vai ser, meu Deus? Queridos do Senhor, Deus é especialista em transformar situações inesperadas em propósitos definitivos da nossa vida. Alguém que não tinha propósito, que estava largado ao léu, que estava na prisão da droga, do álcool, alguém que não tinha propósito porque estava na solidão, Deus chamou para a sua presença. Deus chamou você para a presença dEle. Deus te escolheu. Glorifique o Senhor, porque Deus te escolheu. Deus escolheu você, querido. Deus escolheu você, querida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Está preparado? Glória a Deus. Permaneça orando nesse espírito de intercessão para a gente poder entrar nessa atmosfera espiritual na presença do Senhor, porque Ele está presente aqui. Amém, querido? Glória a Deus. Santificado seja o teu santo nome, Pai. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Como já foi dito, meu Deus, todas as situações que acontecem na nossa vida, meu Pai, de dificuldade, adversidade, meu Pai, vem sobre nós para nos fazer entender, Senhor, que algo em nós precisa ser tratado, que algo em nós precisa ser melhorado, meu Pai. Que o Senhor tem algo preparado para nós e que essa situação e que esse nosso modo de lidar precisa ser mudado para que a gente possa ser aperfeiçoado na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, pela Tua presença, pela Tua infinita misericórdia na nossa vida, meu Deus. Cuidando de nós, meu Pai, nos sustentando, meu Pai, nas dificuldades, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai, que é luz na nossa vida, Pai, que nos guia, que nos ilumina, Senhor, para que a gente possa estar tomando as decisões segundo a Tua vontade, Pai. Nos ensina, meu Pai, a manter a nossa fé, como já foi dito, na esperança das Tuas promessas, Senhor, para que a gente possa permanecer, meu Pai, vivendo segundo a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, Pai. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa, meu Pai, que não puderam vir, Senhor. Que eles possam, meu Pai, sentir a Tua presença e crer, meu Pai, todos os dias, Pai, na Tua presença poderosa, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que eles permaneçam firmes na Tua presença, Pai. Que o seu coração seja cheio de fé todos os dias, Pai, para vencer as dificuldades do dia a dia, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha família, abençoa a família de todos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa os casamentos, ó Pai, do teu povo, Senhor. Abençoa o ministério de homens, meu Deus. Abençoa o ministério de mulheres, ó Pai. Ministério infantil, ministério de louvor, Pai. Toma todos em tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Restaura a fé daqueles que estão abatidos, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, fortalece, ó Pai. Repreende esse desânimo, Senhor, por causa dessa ociosidade que veio, Senhor, por causa dessa quarentena, desse isolamento, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, assim eu te oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Meus amados, minhas queridas, eu não me recordo, eu estou ficando velho mesmo, quem que tinha falado comigo. Eu me lembro que a irmã